O mercado empresarial angolano é desafiante e é justamente por conta destes desafios que este mesmo mercado apresenta que muitos empresários e também proprietários de negócios têm incorrido a uma grande armadilha que tem matado empresas e negócios em Angola. A chamada armadilha do excesso de oportunidades. Por incrível que pareça, a maior parte das empresas não morrem por falta de oportunidades de negócio, mas sim por conta desta armadilha que eu acabei de referir. Esta armadilha caracteriza-se da seguinte forma: o empresário ou o promotor de um negócio, ele iniciou recentemente um determinado negócio que muitas das vezes tem apenas 1 ano de vida ou 2 anos de vida, que na maior parte das vezes, considerando o ciclo de vida de um determinado negócio ou de uma empresa, elas encontram-se na fase de nascimento ou de crescimento. Fases estas que requerem muita concentração, atenção, dedicação e foco do empresário ou daquele promotor do negócio. Mas o empresário, muitas das vezes motivado pelo andamento ou pelo fluxo de caixa que o negócio está a gerar, ele começa a aventurar-se em novas oportunidades. É justamente nesta fase em que começam a surgir aquelas dicas quentes, aquelas oportunidades que de uma vez por todas vai criar aquela grande riqueza há tanto tempo esperada por este empresário ou por este promotor de negócio. Neste mesmo momento em que parte da atenção, parte dos recursos e também da energia deste mesmo empresário ou promotor passam a ser divididas entre o negócio atual que já funciona, que até já gera algum caixa ou mesmo algum lucro, com esta nova oportunidade que surgiu. E como é sabido, estas novas empreitadas ou oportunidades ou então empreendimentos inicialmente geram um estado de êxtase no empresário, ou melhor, ele se sente naquela fase de que realmente é um grande empresário, pois está a operar vários negócios ao mesmo tempo. Mas toda esta êxtase ou esta empolgação pelo novo negócio termina quando este mesmo novo negócio ou a nova oportunidade que surgiu começam a exigir do negócio que já existia e que estava praticamente a se consolidar mais dinheiro do que este negócio é capaz de gerar ou de dar para financiar a nova oportunidade que surgiu. E é justamente neste exato momento que começa a frustração do empresário ou do promotor de negócio. Ele então começa a se questionar se vale a pena dar seguimento com esta mesma nova empreitada. Mas, a essa altura, já um volume enorme de recursos foram investidos nesta mesma nova oportunidade. E também um volume enorme de recursos foram retirados do negócio que já existia e até que já funcionava. E como consequência, o empresário ou promotor de negócio fica completamente desgastado, estressado e muitas das vezes cansado, fazendo com que não tenha energia suficiente para poder levar as duas empreitadas, ou melhor, os 2 negócios ou as 2 empresas. E como consequência, tanto o negócio que foi começado e que até já funcionava e gerava algum caixa ou alguns resultados em termos de lucros, e quanto aquele negócio novo ou aquela oportunidade que gerou uma grande êxtase no princípio, todos eles acabam por sucumbir. Fazendo então com que o empresário ou promotor de negócio fique numa situação pior do que aquela em que ele estaria se não tivesse investido nesta nova oportunidade que havia surgido.
Subscreve o canal, deixa o teu like e dá um clique no sininho das notificações para que possas ser notificado a cada novo vídeo que for publicado. O excesso de oportunidades, quando não se tem uma estratégia clara para poder aproveitá-las, gera 5 problemas fundamentais que todo empresário ou promotor de negócio deve levar em consideração. O primeiro problema é o desperdício de tempo e a energia do empresário e também a violação da regra 80-20 de Pareto, que todo empresário deve ter cravado na sua mente. Qualquer um que se aventure em criar uma empresa ou também um determinado negócio deve levar em consideração que o recurso mais importante que ele possui é o tempo e também a energia disponível para poder dar andamento a estas mesmas empreitadas. E também deve lembrar que o seu tempo e a sua energia deve ser utilizada da forma mais ótima, ou melhor, da forma mais racionalizada possível, sob pena de colocar em falência destas mesmas empreitadas, destes mesmos negócios, destas mesmas empresas iniciadas antes mesmo delas terem decolado. E para isso existe uma ferramenta muito útil desenvolvida pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que é a regra 80-20, que determina que 80% dos nossos resultados são originados por 20% dos nossos esforços. Isto obriga ao empresário ou ao homem de negócio a fazer um exercício constante no sentido de analisar quais são os 20% de todas as ações que ele realiza durante um determinado período que estão a gerar os 80% de todos os resultados. Imaginemos que você seja um homem de negócio ou um empresário em que o teu dia a dia consiste em fazer reuniões para delegar tarefas, para passar aquilo que é a estratégia da empresa. Mas, paralelamente a isto, você tem um conjunto de tarefas que consiste em responder e-mails enviados pelos teus funcionários, agendar os teus compromissos semanais, mensais e também anuais, organizar os arquivos do teu escritório. Você pode listar este conjunto de atividades numa planilha em Excel e colocar minhas atividades diárias, fazer reuniões, arrumar os arquivos a nível do meu escritório, responder e-mails do pessoal de base ou do pessoal intermédio, agendar as minhas reuniões semanais, mensais. E posteriormente você vai olhar para aquilo que são os teus resultados, dependendo de qual a periodicidade, se é mensal, se é semestral, se é trimestral ou mesmo anual, e fazer a seguinte questão: destas tarefas que eu listei, quais são aquelas que estão a gerar 80% dos resultados que eu tenho obtido a nível da minha empresa, a nível do meu negócio, ou a nível de qualquer tipo de empreendimento em que tu estejas envolvido. Se você concluir que fazer reuniões matinais com os teus diretores ou os teus supervisores é a atividade que mais tem impactado, aliado a responder e-mails estratégicos ou aqueles e-mails que vêm da tua direção ou também dos teus supervisores, e concluires que as atividades de fazer agendamentos das tuas reuniões e também o arquivamento daquilo que são as tuas pastas a nível do escritório tenham gerado pouco ou quase nenhum impacto sobre os resultados, então, como empresário e como proprietário de negócio, é hora de desfazer-se destas atividades e concentrar todo o teu foco naqueles 20% de atividades como reuniões e responder e-mails que vêm da tua área de direção,
como as tuas principais atividades. O segundo problema causado pelo excesso de oportunidades sem nenhuma estratégia é o desperdício de recursos. Olha que estes recursos podem ser recursos financeiros, recursos humanos e também recursos que provavelmente você não presta atenção e que acaba sendo o recurso muito mais importante, que é o tempo e a energia que você despende nesta mesma empreitada nova que você pretende se aventurar. É importante entender que, como empresário ou promotor de um negócio, qualquer ação que você tome, qualquer tipo de decisão que você tome relativamente à utilização do teu tempo, requer abdicar deste mesmo tempo para fazer coisas no teu negócio já existente. Então, a medida importante que você deve fazer aqui é se vale a pena, em função dos resultados imprevisíveis que eu possa obter desta oportunidade que está à minha vista, comparando a este negócio que já começou, que já funciona e que até já garante a sustentabilidade daquilo que são as operações, e muitas das vezes até esse negócio já gera algum caixa e também algum lucro em função do tempo que ele já opera, precisando apenas de um impulso, que muitas das vezes o principal impulso deve vir de você como empresário ou promotor deste mesmo negócio, até porque você precisa de inspirar a tua equipa para então fazer com que este empreendimento ande. O terceiro problema é a destruição da vaca que já dá leite, ou melhor, do negócio que já funciona, que já gera fluxo de caixa e que você, por perceber uma oportunidade que muitas das vezes você está a agir emocionalmente em termos de avaliação desta mesma oportunidade, e mesmo assim você vai tirando recursos do negócio que já funciona, do negócio que já gera dinheiro, dinheiro este que poderia ser reinvestido neste mesmo negócio, no sentido de poder capitalizá-lo e também poder consolidá-lo, para que futuramente, estando já este negócio estruturado e atingido aquele que são os principais marcos deste mesmo negócio, ali sim poder utilizar aquilo que são os excedentes para então poder financiar futuras oportunidades de diversificação deste mesmo negócio. Mas ainda assim, você, no negócio que recentemente começou, que está ainda no ciclo de nascimento ou de crescimento, tu vais tirando recursos, fazendo com que ele perca o fôlego e simplesmente também acabe por sucumbir. O quarto problema é o sacrifício de outras áreas da vida que seriam importantes para fazeres mais dinheiro. Este ponto é importante porque você, como empresário, precisa de ter um tempo no sentido de analisar e repensar aquilo que é o teu negócio ou a tua empresa. Um empresário, um promotor de negócio, ele deve olhar de longe a sua empresa e simplesmente fazer uma espécie de meta-análise deste mesmo negócio, desta mesma empresa, no sentido de, como o líder máximo daquele mesmo negócio, definir o melhor curso para este negócio. Mas, quando você está envolvido em muitas oportunidades e em muitos empreendimentos, você nem sequer tem tempo para poder repensar nas estratégias que você deve utilizar no sentido de levar o teu negócio ou os teus negócios ou as tuas empresas a bom porto. É o tal chamado de tempo de ócio criativo. Às vezes, a ação exagerada acaba nos fazendo perdendo mais dinheiro do que se tirássemos de tempos em tempo algum momento para refletirmos sobre o teu negócio ou a tua empresa. E com base nisso, fazeres uma redefinição
no sentido de mudar aquilo que são as rotas necessárias, ou talvez até dar uma visão cada vez mais refinada do teu negócio rumo a um negócio estruturado, rumo a um negócio consolidado. O quinto é o aumento de potencial problemas financeiros e compromissos desnecessários. Uma das coisas que pode acontecer quando você investe em uma nova empreitada é o grande risco de você perder cada vez mais dinheiro. Dinheiro este vindo do teu negócio que já está consolidado. Muitas das vezes você não perde dinheiro simplesmente porque você não é uma pessoa expert, é porque existe um limite de tempo que você tem ou também de energia para se concentrar nestas mesmas empreitadas. E como consequência, empresário esgotado, homem de negócio esgotado, a probabilidade de perda de controle e também de dinheiro é muito alta. Se você é um empresário, homem de negócio, escreva aí nos comentários quais são os teus desafios atuais no que toca a este tema do excesso de oportunidades. Então a grande questão que se coloca aqui é qual é a solução do excesso de oportunidades sem ter uma estratégia clara para aproveitá-las. A primeira solução consiste em teres um lembrete constante de que, como empresário ou homem de negócio, a coisa mais importante que você tem é o teu tempo, a tua energia e a tua capacidade de alocar recursos. Na verdade, estes são os principais recursos de um empresário: o tempo, a energia, tanto mental quanto física, e a capacidade ou as competências que possui de alocar os recursos disponíveis do seu negócio. O dia a dia do empresário deve ser um processo constante de reflexão de como a sua empresa opera, de como a sua empresa funciona e de quais seriam as melhores formas ou as melhores práticas para este mesmo negócio ou para esta mesma empresa rumo a um determinado resultado. Um empresário ou um homem de negócio, ele opera mais ou menos como um estratega ou um sniper, que o tempo todo ele está a observar, a analisar cada detalhe do seu negócio ou da sua empresa, no sentido de tomar as melhores decisões rumo ao crescimento, à expansão e, posteriormente, à consolidação deste mesmo negócio. E tudo isso demanda foco, tudo isto demanda determinação em levar a cabo um negócio de cada vez, uma empresa de cada vez, uma empreitada de cada vez. O que nos leva à segunda solução: ter bem desenvolvido a capacidade de dizer não. Se você é um empresário ou um proprietário de negócio, você não se pode dar o luxo de não ter esta competência ou esta capacidade bem desenvolvida, sob pena de fazer sucumbir ou falir os teus negócios ou as tuas empresas. O dia a dia de um determinado empresário ou de um homem de negócio é dizer não a maior parte do tempo. E isto inclui dizer não aos impulsos que você tem de correr o tempo todo para novas oportunidades, quando muitas das vezes são apenas uma forma de fugir daquilo que são as responsabilidades ou de enfrentar os reais problemas que o negócio que você já possui neste exato momento enfrenta. A terceira solução consiste em criar estruturas e estratégias de aproveitamento de oportunidades. É muito importante lembrar aqui que o objetivo não é deixar de aproveitar as oportunidades, mas sim utilizar meios,
formas, estratégias de como aproveitá-las sem comprometer o negócio atual que já funciona. E tudo isso é feito por meio do desenvolvimento do teu negócio atual. Então é importante que você dê um tempo de modo a fazer com que o teu negócio atual frutifique, passando por todas as fases do ciclo de vida do negócio ou de uma empresa. E posteriormente, depois de já teres uma solidez com o teu negócio, então poder partir para as próximas empreitadas. Aqui, o objetivo fundamental é fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, um negócio, ela tem sucesso, está consolidado, então vamos para o próximo negócio. Este é o objetivo fundamental desta terceira solução. Até porque quando você tem uma estrutura criada, a essa altura você já tem uma equipa, pelo menos a nível estratégico, tens um conjunto de diretores, um conjunto de supervisores que simplesmente podem ser delegadas a estas pessoas estas mesmas novas oportunidades que surgem. Já nas fases iniciais, provavelmente a essa altura, não tens capital suficiente para alocar pessoas, para alocar especialistas no sentido de tocarem este novo negócio ou esta nova oportunidade. A quarta solução é: não destrua o caixa ou os recursos da tua empresa atual para se aventurar em oportunidades cujo o risco nem você ainda calculou. Existem outras formas e melhores formas de você investir nestas novas empreitadas sem colocar em risco aquilo que é o teu negócio, aquilo que é o caixa do teu negócio, os resultados que você pretende obter com este mesmo negócio. Provavelmente, com o tempo, à medida que você consolide o teu negócio, traz uma boa reputação a nível da banca. E a esta altura, ao invés de você utilizar o caixa da tua empresa, você pode simplesmente financiar estes novos empreendimentos com recurso a financiamento bancário. A tua reputação também pode te permitir conseguir sócios e parceiros que simplesmente possam fazer parte também desta sociedade ou deste novo empreendimento, minimizando aquilo que são os riscos a nível de tesouraria, a nível das finanças do teu negócio, que você lutou durante muito tempo para poder conquistá-lo. O mais importante que você deve compreender aqui é que as oportunidades são sim importantes, mas o aproveitamento das mesmas deve ser feito com base numa estratégia, com base numa estrutura, de modo a não fazeres com que o negócio que você já criou, que já existe e que já funciona, e muitas das vezes funciona muito bem, sucumba ou vá à falência por conta da quantidade de recursos que você vai tirando deste mesmo negócio no sentido de financiar esta nova empreitada ou muitas das vezes esta nova aventura em que você pretende embarcar.